Nós vamos ao vivo a Brasília. Nesse momento, governadores que se reuniram mais cedo para tratar da reforma tributária concedem uma entrevista coletiva, respondem a perguntas dos jornalistas sobre a reunião que terminou há pouco lá na capital federal. Quem fala agora é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É provável que você perca alguma coisa no curto prazo. Então, o que a gente está topando? Abrir mão dessa arrecadação no curto prazo, porque há certeza que com o crescimento da economia e com o equilíbrio de forças, né, com o fim da guerra fiscal, você ganha no médio e longo prazo, eu não tenho dúvida disso. E o ganho no final é cinético, é o ganho para o país inteiro. Então, eu acho que é isso que o Brasil está abrindo mão, o Estado de São Paulo está abrindo mão, perde mão de um pouco de receita no início, ganha no médio e longo prazo. No final, o Estado de São Paulo vai ser um Estado vencedor com a reforma tributária, não tenha dúvida disso. E agora o que a gente precisa é acertar alguns pontos, sobretudo a questão da governança do Conselho Federativo, é o ponto que preocupa mais. O que estava no primeiro texto que saiu não atende, é uma governança difícil de ser operacionalizada e não é representativa. Então a gente precisa de uma coisa mais simples, mais ágil e que seja efetivamente representativa. E o que a gente está sentindo é uma total boa vontade do relator, da sua equipe, para fazer os ajustes. Eu tenho certeza que amanhã a gente já deve ter uma prévia do que está sendo trabalhado. Eles trabalharam no final de semana inteiro, têm trabalhado intensamente nisso. Tivemos reunião no sábado, a equipe trabalhou o domingo o dia inteiro para a gente já ter algumas novidades, algumas propostas e eu acho que está muito perto da gente ter aquilo que vai ser o ideal. Por isso a gente está otimista com relação à votação. Eu acho que a gente está com a melhor chance que já tivemos de ter uma reforma tributária, uma simplificação, a direção na modernização desse sistema tributário da nossa história recente. Só para complementar, a primeira pergunta sua, com relação ao que o Aguinaldo já assumiu de compromisso. Na verdade, o Aguinaldo, o próprio Arthur Lira, o próprio Reginaldo, o Bernardo Api, na verdade, eles estão num processo de conversar, de ouvir, né? Eles não podem tomar uma decisão definitiva num caminho, porque pode atrapalhar um outro caminho. Então, eles estão formando um grande tabuleiro, estão analisando um grande tabuleiro para poder chegar na quinta-feira, ou amanhã à noite, ou na quinta-feira, e apresentar um relatório que possa aperfeiçoar algum dos itens daquilo que ele apresentou como relatório, e isso agregar e aglutinar mais apoios em torno da reforma. Próxima pergunta, da Victoria Abel, do Globo. Saiu? Vamos passar para a próxima, então. A Sara Pérez, do Poder 360. Boa noite. Foi muito comentado sobre essa questão, o governador Tarcísio comentou sobre a questão da arrecadação. Eu queria saber o que o Conselho tem que não abriria mão nesse momento desse texto que a gente tem da reforma tributária. Tem alguma coisa que não teria como abrir mão? Não, nós queremos ter a participação justa entre todos os estados. Esses estados que estão aqui nessa mesa representam 60% de toda a população do Brasil. E nesses estados tem gente com carência. São Paulo é um estado que precisa atender as pessoas que moram lá e que têm dificuldade. Então, as dificuldades não são só no Nordeste. Então, é por isso que nós estamos juntos. Eu não tenho dúvida que essa reunião de hoje foi o divisor de água para aprovar a reforma. Passou aqui 196, 200 deputados e senadores com um propósito de brasilidade. Nós queremos uma reforma que seja justa, essa governança do Conselho, para que não fique um Conselho virando um outro poder. É a preocupação dos estados, né? Então, ter uma participação equilibrada para que todos os estados, conforme o seu tamanho, conforme as suas necessidades, possam ser respeitados e ouvidos. Então, todos os coordenadores de bancada falaram, o Aguinaldo esteve ali, ele é um político hábil, ele ouviu, ele sentiu o clima, e eu não tenho dúvida que ele vai fazer de tudo para construir um texto que contemple o que essa grande bancada que teve reunida possa se satisfazer. Então,
Eu acredito mais hoje na reforma do que acreditava há 2 dias atrás. Só complementando, acho que para esses estados, Sul, Sudeste, com Mato Grosso do Sul aqui presente, há uma grande preocupação, sobretudo porque a maioria da produção do Brasil, sobretudo no quesito arrecadação, reside nessas regiões. Segundo dados, 80% da arrecadação federal está aqui nesses 7 estados, mais o Mato Grosso do Sul. E é importantíssimo que qualquer conselho que vá falar de tributação, de mexer, de qualquer forma de alteração, de operação, de fiscalização, entenda as realidades regionais e estaduais de cada um. Então, é por isso que nós estamos batendo tanto nessa tecla. Hoje, por exemplo, quando a gente olha o próprio Concefaz, geralmente as nossas propostas são vencidas. Então, nós temos sim essa preocupação de não repetir esse modelo, onde, por exemplo, somente o Nordeste tem mais votos que Sul e Sudeste juntos, se for algo simplesmente cada estado tendo um voto. Então, nós temos essa preocupação, sim, de ser talvez mais distributivo isso. A nossa proposta inicial até residia em ser de acordo com a população. E a gente entende que talvez também concentrasse poder demais aqui. Então, nós nem chegamos a fazer essa oferta mesmo. Nós queremos algo onde todas as regiões se sintam contempladas e simplesmente uma região ou 2 não acabem tendo uma preponderância excessiva em outras por um voto simples. Essa é a nossa maior preocupação hoje, e o modelo do Concefaz mostra por que nós temos essa preocupação. Agora sim, a Vitória, por favor, do Globo. Oi, gente, desculpa, eu estava lá em cima. Não sei se já perguntaram mais detalhadamente sobre essa composição do Conselho Federativo. O senhor disse agora dessa possível representação por meio... Os governadores seguem respondendo às perguntas, falando sobre a reunião que tiveram há pouco para tratar da reforma tributária, tema que mexe bastante com as contas dos estados. Por isso, essa preocupação, a ida desse grupo de governadores das regiões Sul, Sudeste e também de Mato Grosso do Sul a Brasília para articulações. O texto entra numa semana decisiva. As atividades das comissões da Câmara dos Deputados foram suspensas pelo presidente da Casa, Arthur Lira, justamente para que seja acelerada a tramitação das pautas econômicas e da reforma tributária. É um momento decisivo na tramitação do texto, por isso, essa preocupação e essas manifestações de preocupação dos governadores, a gente segue acompanhando e volta a falar ainda hoje aqui no Fast News sobre reforma tributária.